Olá, participantes do CONATED. Eu sou Eduardo Moreira, fui convidado para fazer parte desse congresso digital e é um prazer enorme estar aqui falando sobre desenvolvimento. E quando a gente fala sobre desenvolvimento, principalmente falando com pessoas que provavelmente estão participando do congresso para poder evoluir nas carreiras, a gente sempre imagina alguém que tenha tido muito sucesso profissional, tenha ganho um monte de dinheiro, tenha virado chefe de uma organização enorme. Mas será que é só isso desenvolvimento? As pessoas costumam dividir a vida delas em vários compartimentos, em vários segmentos. Elas falam da vida profissional, da vida pessoal, da vida acadêmica, e eu não acredito nesse tipo de divisão. Eu acho que a vida da gente, ela é uma coisa única, é a vida da gente. E se a gente está muito mal no nosso lado profissional, isso acaba afetando o nosso lado pessoal. Se a gente está mal no lado pessoal, isso interfere no lado acadêmico. De modo que a gente deveria buscar de alguma forma um equilíbrio na vida da gente. E esse equilíbrio, sim, é capaz de fazer com que as pessoas se desenvolvam. Uma vida equilibrada não é uma vida que não tenha dificuldades, não tenha obstáculos. A vida equilibrada tem obstáculos, mas a pessoa, quando ela vive uma vida equilibrada, ela tem maiores possibilidades e tem mais força para superar esses obstáculos. Eu trabalho no mercado financeiro há mais ou menos 20 anos e nos últimos 4 anos várias coisas aconteceram na minha vida que pessoas poderiam ver como falta de sorte, talvez. Mas foram essas coisas que trouxeram de volta o equilíbrio para a minha vida e me fizeram passar por obstáculos que talvez eu não tivesse conseguido sendo a pessoa forte que as outras imaginavam que eu era antes desses eventos. Há 4 anos atrás, eu trabalhava na maior instituição financeira do Brasil e sentia falta de um pouco de vida na minha vida. É aquela velha história de que as pessoas às vezes têm muitos dias na vida delas, mas têm pouca vida nos dias delas. E eu estava com muito pouca vida nos meus dias. Tinha um cargo espetacular, ganhava um belo salário, bons bônus ao final do ano, mas ia com o estômago embrulhado para o trabalho toda segunda-feira. Resolvi então, para poder divertir um pouco mais a minha vida, comprar um sítio perto de São Paulo. E junto com esse sítio, resolvi comprar um cavalo. Esse cavalo foi um cavalo que eu comprei pela internet. Não conhecia nada de cavalos. E ao comprar um cavalo que na internet se dizia extremamente calmo, dócil, manso, ele chegou no meu sítio e eu fui montar nele, sem ter experiência nenhuma com esses animais. Nunca fui um cavaleiro, nunca fiz nenhuma aula de equitação, mas como o anúncio falava que ele era super manso, bom para crianças, eu resolvi montar. Bem, alguns segundos depois de montar nesse cavalo, ele começou a pular como aqueles cavalos de rodeio e eu sofri um acidente muito grave. Caí em cima de umas pedras e fiquei naquele momento sem os movimentos do corpo. Fui levado para um hospital aqui em São Paulo e ao fazerem os exames, eles perceberam que eu tinha tido várias lesões na minha musculatura das costas, alguns arrancamentos ósseos da minha coluna, tinha quebrado meu tornozelo esquerdo, mas não ia perder os movimentos do corpo. Uma coisa ficava na minha cabeça: por que aquele cavalo tinha agido daquela forma comigo? E como eu poderia, sem violência, trabalhar aquela relação que eu tinha com aquele cavalo? Nesse período de recuperação, eu ganhei um livro chamado O Homem que Ouve Cavalos, de um americano chamado Monty Roberts, conhecido mundialmente como um encantador de cavalos. Eu me interessei tanto pelo conteúdo do livro que resolvi ir para a Califórnia conhecer esse cowboy que encantava cavalos. Quando eu cheguei no curso, eu percebi que eu tinha chegado num lugar que ia mudar muito mais do que a maneira como eu me relacionava com os cavalos apenas. Monty Roberts começou a dar o curso e logo na primeira aula falou que ele sabia muito da vida de uma pessoa, profissionalmente, perguntando qual era o melhor dia da semana dela.
quando as pessoas respondiam que o melhor dia da semana era sexta-feira, tinha alguma coisa errada. Ele falava que o melhor dia da semana dele era segunda-feira, porque era na segunda-feira que ele começava a fazer o que ele gostava, que ele viajava pelo mundo, espalhava a mensagem dele, conhecia novas pessoas, novos lugares. Segunda-feira era o dia onde a semana começava. Sexta-feira é o dia onde a semana acaba. E as pessoas deveriam querer que a vida estivesse começando sempre novamente, e não que ela estivesse acabando sempre. E aquilo marcou muito, porque a minha semana ela era maravilhosa na sexta-feira. Não havia a menor dúvida de que sexta-feira era o melhor dia da minha semana. Eu passei durante 5 dias vendo as técnicas que aquele americano usava para domar os cavalos. E apesar de ser um curso onde as 40 pessoas que estavam fazendo, excluindo eu, é claro, conheciam muito sobre cavalos, e eu não sabia nada de cavalos, aquilo ali me mostrou uma lição que eu trouxe para a minha vida profissional, que às vezes o maior trunfo que a gente pode ter é ser uma folha em branco. Eu não tenho nenhum vício, nenhum preconceito. Eu era um pendrive vazio quando eu cheguei naquela aula, naquele curso do Monty Roberts. Tudo que foi ensinado ao longo daquela semana, eu pude capturar sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de ruído. Enquanto as outras pessoas que foram ao curso tinham já conceitos na cabeça delas sobre como a relação entre homem e cavalos deveria ser. E foram lá para lapidar esses conceitos, ou talvez para somar esses conceitos, e fizeram uma combinação dos conceitos que elas tinham com os que eles aprenderam naquela semana. Eu não. Eu passei a ser um pote vazio que fui preenchido só com aqueles conceitos. Voltei para o Brasil e, ao tentar replicar aqueles conceitos, acabei me tornando o encantador de cavalos brasileiro. Eu não me considero encantador de cavalos brasileiro, mas ao ver o que eu era capaz de fazer com os cavalos, replicando a técnica que eu aprendi com o Monty Roberts nos Estados Unidos, as pessoas ficavam tão impressionadas que passaram a me dar esse título. E eu achei aquilo tão interessante, porque para mim, a mensagem que eu passava ao pegar um cavalo completamente selvagem, chucro, e domar esse cavalo, botar uma pessoa montada nesse cavalo, em menos de meia hora, sem usar violência nenhuma, quando através do método tradicional as pessoas levam 4, 6 semanas com muita violência, eu percebia que eu não estava ensinando às pessoas um método de doma. Eu estava apresentando um novo paradigma. Um paradigma que sem violência as coisas são muito mais eficazes, são muito mais rápidas. E violência não é só a violência física. Às vezes, quando a gente grita com uma pessoa, constrange ela no ambiente de trabalho, humilha uma outra pessoa, a gente está causando uma violência muito maior do que qualquer tapa causaria. E quando eu fazia essas demonstrações, eu via às vezes pessoas super brutas, duras, chorando como crianças. E eu sabia que elas estavam ali repensando as relações com os filhos, com as esposas, com os colegas de trabalho. E isso passou a me preencher tanto, a fazer meus dias tão plenos, que eu resolvi trazer o Monty Roberts para o Brasil e fazer com que essa mensagem ficasse ainda maior. Ao mesmo tempo, eu saí da empresa aonde eu ia para o trabalho com o estômago embrulhado e resolvi montar uma nova empresa, com 3 ex-sócios dessa mesma empresa onde eu trabalhava. Bem, as coisas começaram a dar muito certo. O Monty Roberts veio para o Brasil, começou a divulgar essa mensagem dele, e no meio dessa história toda eu sofri outro acidente muito grave que quase me fez perder o pé esquerdo. 7 ossos quebrados, deslocados e 80%, segundo os médicos, de chance de eu perder o pé se eu não fosse operado rapidamente. Fiz uma operação que garantiu que eu não teria esse dano maior, mas eu tinha um medo de não voltar a fazer as minhas atividades físicas como eu fazia anteriormente. Eu adoro fazer atividades físicas. Liguei para o Nuno Cobra,
uma pessoa, um preparador, na minha cabeça, físico só, famoso, que cuidou do Ayrton Senna, fez vários campeões mundiais, e contei o que tinha acontecido comigo, perguntando se ele poderia me ajudar na recuperação. O Nuno Cobra foi na minha casa e logo no primeiro dia eu vi que ele era muito mais do que um preparador físico. Ele era um preparador. Preparador da cabeça da gente, do físico da gente. Até porque uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Nuno Cobra é que enquanto as pessoas tentam através da mente chegar no corpo, ele descobriu um caminho diferente, que através do corpo a gente pode chegar na mente. Que um corpo saudável, um corpo que respeita os 4 principais pilares que uma pessoa deve ter, que é uma boa movimentação, uma boa respiração, uma boa alimentação e um sono reparador, um sono de qualidade. Uma pessoa que dá ao corpo dela essas condições, ela faz com que a mente dela evolua de uma forma muito mais rápida, muito mais saudável, com muito mais equilíbrio. E eu adotei aqueles conceitos para cuidar do meu corpo e da minha mente. E aí eu comecei a perceber que os conceitos que eu tinha aprendido com aquele cowboy nos Estados Unidos eram super parecidos com os conceitos que eu estava aprendendo com aquele preparador de atletas. E eu descobri que eu tinha tido a sorte de entrar na vida dessas 2 pessoas. Que coincidência, que oportunidade. E resolvi então escrever um livro onde eu colocaria os métodos de Monty Roberts e de Nuno Cobra juntos e mostraria para as pessoas que um preparador de atletas que fez vários campeões mundiais e um preparador de cavalos que também fez vários campeões mundiais falavam a mesma coisa e que aqueles conceitos podiam ser levados para a vida das pessoas. Que elas poderiam usar esses conceitos na carreira delas, com os filhos, com os amigos, com as esposas, maridos. E o primeiro conceito desses todos era de que as coisas têm que ser divertidas. Se as coisas não são divertidas, ela tem data de validade. Porque se a gente faz uma coisa só por disciplina, a dieta da lua, aquela missão biquíni que tem que entrar para o projeto verão em 2 semanas, a pessoa começa a acordar às 4 horas da manhã para correr, essas coisas são tão ruins que a gente consegue fazer sim por um tempo, por disciplina, mas depois a gente para. Acordar todo dia e resolver só comer brócolis sem sal com água. Tudo bem, você vai emagrecer, mas daqui a pouco você está num mau humor tão grande que não valeu a pena. Ao passo que se você faz uma coisa divertida, acreditando naquilo que você está fazendo, vivendo aquilo de forma plena, você consegue fazer aquilo para o resto da vida. Monty Roberts faz com que os cavalos gostem do que eles fazem. Nuno Cobra faz com que os atletas gostem do que eles treinam. Ao escrever esse livro, eu publiquei ele pela editora Record. O livro chama-se Encantadores de Vidas. Os 2, Monty Roberts e Nuno Cobra. Eles, os encantadores de vidas. E o livro fez um sucesso enorme. Ele vendeu até hoje mais de 150 mil cópias. Por causa do livro, eu fui condecorado pela Rainha Elizabeth II na Inglaterra. Conheci o Brasil inteiro dando várias palestras e percebi que exatamente onde não estava o dinheiro, estava a plenitude. Aonde não estava o dinheiro, estava o desenvolvimento. Eu tenho certeza absoluta que eu me desenvolvi mais como profissional ao longo dos últimos 4 anos, com as experiências que eu tive por causa desses acidentes e de ter escrito um livro, e de ter viajado o Brasil dando palestras, do que eu teria me desenvolvido com qualquer promoção ou com qualquer bônus, qualquer aumento de salário. E essas coisas acabam vindo como consequência, mas de uma forma sólida, de uma forma que dura. A empresa que eu falei que abri há 4 anos atrás, com os 3 outros sócios, hoje é uma empresa que tem mais de 500 funcionários.
Uma empresa que tem 7 escritórios no Brasil e nos Estados Unidos. Uma empresa que administra 15 bilhões de reais de investidores no Brasil inteiro. E tem mais de 100 mil clientes. Então é muito bacana ver como, ao transformar as segundas-feiras no melhor dia da semana, ao transformar a rotina em algo divertido e ao trazer equilíbrio para a sua vida, você consegue fazer com que o seu lado profissional, pessoal, até acadêmico, evoluam de uma forma mais rápida, naturalmente. Eu, com o Monty Roberts e Nuno Cobra, aprendi lições valiosas para a minha vida. São lições que eu me policio muito para não querer ensinar para as pessoas. Eu não acredito que ser feliz seja algo que se ensina. Eu não acredito que ter sucesso na carreira profissional seja algo que se ensina. Eu respeito, mas também não acredito nesses livros, nessas obras que falam das 5 maneiras de ser feliz, das 30 maneiras de ganhar dinheiro, das 10 maneiras de ter sucesso, simplesmente porque as pessoas são únicas. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo, espero que algumas pelo menos estejam assistindo, são pessoas que nasceram em lugares diferentes. Vêm de famílias diferentes, riem de piadas diferentes, gostam de pessoas com tipos diferentes, têm objetivos diferentes na vida. Então, como é que a mesma fórmula vai se adequar para todas elas? Não, o caminho é único e o divertido é exatamente esse caminho. Mas se ser feliz não se ensina, se ter sucesso não se ensina, eu acredito hoje em dia que se inspira. E eu me inspirei com essas 2 pessoas, com Monty Roberts e com Nuno Cobra. Então aqui eu não pretendo ensinar o que eu aprendi com eles. Eu pretendo compartilhar o que eu aprendi com eles. E se de alguma forma isso puder inspirar a vocês, como me inspirou, e causar algum tipo de mudança, ou pelo menos um primeiro passo numa caminhada bacana, isso já me deixaria muito feliz. A primeira coisa que eu aprendi com o Monty, com o Nuno, é de que na vida da gente não adianta a gente se fixar muito nos planos. É claro, a gente tem que ter planos, tem que ter metas, mas se a gente se fixa naqueles planos, naquelas metas, a gente passa a ser eternamente frustrado. Porque dificilmente a gente atinge exatamente o local onde a gente apontou. A vida muda o dia inteiro. Eu gosto de falar aquela frase do Heráclito, que o homem não se banha nunca no mesmo rio 2 vezes, porque as águas do rio são diferentes, e o homem é diferente na segunda vez que ele se banha no rio. E é isso, a vida muda todos os dias, e nós mudamos todos os dias. Como é que a gente vai acertar exatamente no alvo que a gente apontou lá atrás? É claro que a gente vai acertar num lugar diferente. Agora, quem disse que esse lugar que a gente acertou não é tão bom quanto? Não é melhor? E se a gente se fixa no nosso plano, a gente, além de colocar uma responsabilidade ainda maior nos nossos ombros, porque já basta a responsabilidade que o mundo põe sobre a gente passa a ter uma responsabilidade maior e fica frustrado. Eu aprendi com os 2 que só existe uma coisa que a gente pode fazer. É dar o nosso melhor. Por definição, o melhor que a gente pode fazer é fazer o nosso melhor. John Wooden, o técnico da UCLA nos Estados Unidos, um dos maiores técnicos dos esportes coletivos no mundo até hoje, falava que a definição de sucesso é ter a paz de espírito de que a gente fez o melhor que podia. Esse é o caminho. Fazer o seu melhor todos os dias. Tendo na cabeça que o seu melhor é diferente do que a pessoa do lado acha que é o seu melhor. É diferente do melhor da pessoa do lado.
É diferente do seu melhor de ontem. Eu fui dar uma palestra uma vez, eu estava super gripado. Não poderia dar a palestra de jeito nenhum. Mas era uma palestra onde os participantes pagavam um valor que seria ao final da palestra todo doado para uma instituição. Se eu não desse a palestra, as pessoas já tinham pago os ingressos. Eu não sei como ficaria. Resolvi dar a palestra. E ao começar a palestra eu falei para as pessoas que estavam presentes que eu estava naquele dia muito gripado e que eu estava com 40% da minha capacidade, mas que eu prometia para eles que eu ia dar 100% dos meus 40% naquele dia. É isso que eu acredito que é dar o melhor. É você dar 100% do que você tem para dar naquele dia. Não significa bater o recorde da corrida que você dá todo dia, contar a piada mais engraçada da sua vida, levantar cada dia mais peso na academia. Não! Isso é ser super-herói, ninguém é super-herói. É dar o melhor que você tem para dar. E a boa notícia é que dando o melhor que você tem para dar, você vai chegar muito mais longe do que qualquer plano te levaria. Foi dando o melhor que eu tinha para dar que eu escrevi um livro sem nunca ter sido autor, que acabou virando o livro mais vendido do país, que eu fui condecorado pela rainha. Quando que eu ia imaginar isso na minha vida? Que eu passei a viajar o país inteiro, conhecer várias pessoas, dar palestras, que eu construí uma empresa como a que a gente tem hoje em dia. Tudo isso aconteceu não por causa dos planos, mas por tornar minhas segunda-feiras os melhores dias da semana e por fazer o melhor que eu podia. É importante notar que você só consegue fazer o melhor que você pode quando as coisas são divertidas. A segunda coisa que eu aprendi com Monty Roberts e com Nuno Cobra é que quando você quer conquistar uma coisa que você nunca conquistou, quando você quer chegar onde você nunca chegou, você tem que fazer o que você nunca fez. A definição de loucura é querer chegar num lugar diferente fazendo as mesmas coisas. E o problema é que quando você faz o que você nunca fez, você dá um passo no desconhecido. E quando você dá um passo no desconhecido, você se expõe a duas coisas: às críticas e aos erros. Quanto às críticas, eu adoro uma frase de Santo Agostinho, que antes de santo era um filósofo, que fala o seguinte: nec majorem laude, nec minorem vitupério, que quer dizer nem maiores na glória, nem menores nas críticas. A gente é quem a gente é. Se uma semana as pessoas estão falando que a gente é uma pessoa fantástica, um profissional maravilhoso, porque a gente acertou algo, e na semana seguinte a gente cometeu um erro enorme e as pessoas passam a criticar e falar que a gente não vale nada, será que alguém tem a capacidade de ser fantástico numa semana e não valer nada na outra? Ninguém muda de uma semana para outra. A gente não é maior quando as pessoas nos elogiam, nem menor quando elas nos criticam. A gente é quem a gente é. E saber isso dá força suficiente para seguir em frente com as críticas. E quanto aos erros, eles são a melhor coisa que podem acontecer na vida da gente. A gente é a soma de tudo aquilo que a gente errou na nossa vida até hoje. Errar faz com que a vida deixe de ser plana, mas faz a vida ficar plena. E eu não quero uma vida plana, eu quero uma vida plena. Há um tempo atrás, eu fui dar uma palestra no Maranhão e uma menina veio conversar comigo, ela tinha acho que 12 ou 13 anos, e veio comentar que ela estava muito chateada porque há algum tempo ela vinha sendo a segunda colocada, medalha de prata, no Campeonato Brasileiro de Judô. Eu olhei para ela e falei, caramba, que sorte! Ela me olhou um pouco assustada, mas por que sorte? Aí eu falei, porque os grandes campeões que eu vi na sua idade, aos 10, 11, 12, 13 anos de idade, não se tornaram campeões quando ficaram adultos. Porque eles tinham desde cedo a responsabilidade de manter o título. Então eles não se sentiam confortáveis para arriscar. Eles tinham medo que se arriscassem algo novo, eles perderiam. Enquanto os outros estavam tentando 1000 maneiras de derrotar o campeão. Quando eles descobriam uma que funcionava, eles estavam 1000 passos à frente.
e o campeão tinha que correr atrás. Então, errar é o que faz a gente. Quando Nietzsche dizia que o que nos destrói nos torna mais fortes, eu acredito que ele estava querendo dizer isso. A gente é a soma de tudo que a gente errou até hoje na vida. E a última coisa que eu aprendi com Monte e com Nuno foi que existe uma palavra que opera um milagre na vida de qualquer pessoa. É uma palavra que tem as 5 letrinhas mágicas. F-A-Z-E-R. Fazer. As pessoas têm opiniões acerca de tudo, criticam, têm fórmulas para mudar o mundo. Agora, quem é que vai lá e faz? E quando você faz, você é capaz de tudo. Você é capaz de emagrecer, você é capaz de conquistar a pessoa que você sempre sonhou, aprender uma língua nova, viajar para um novo lugar, abrir uma nova empresa. Mas se você não fizer, você não tem a menor chance. E o fazer tem que ser divertido. Porque se ele não for divertido, ele some com o tempo. O bacana é que hoje em dia é tão fácil fazer. Eu lembro quando eu era moleque, e para você ter informações sobre a Índia, sobre uma outra cultura, você tinha que comprar uma enciclopédia, as enciclopédias eram caríssimas. Você pagava em, 2 anos uma enciclopédia. Tinham vendedores de enciclopédia que vendiam enciclopédia como carro. Era complicado ver as informações, tinha que olhar num índice. Hoje, você quer uma informação, você bota lá no Google, no Wikipedia, a informação vem na hora para você de graça. Você quer fazer um curso de inglês? Você entra na internet, tem vários cursos de inglês que são de graça também. Eu me cadastrei há alguns meses atrás num site americano que tem 4.500 cursos com os maiores especialistas dos Estados Unidos sobre todos os assuntos que vocês podem imaginar. Eu queria aprender a editar vídeos, tirar fotos, essas coisas, e ele custa R$50 por mês. Mas as pessoas não fazem. Algumas pessoas dizem, mas você fez isso tudo com a sua vida porque você teve a condição de visitar o Monte Roberts, o Nuno Cobra. Eu não acredito que seja isso. Primeiro porque eu tentei colocar tudo isso num livro que custa menos de R$20 para as pessoas poderem ter acesso às informações. Mas eu acho que mesmo se Monte Roberts e Nuno Cobra ensinassem de graça tudo, as pessoas continuariam não fazendo, porque o problema é o fazer. As informações estão aí disponíveis de graça para todo mundo na internet, como eu acabei de falar. E quem é que hoje sabe mais sobre a Índia do que sabia 20 anos atrás? Quem que está fazendo esses cursos de inglês de graça? É tão pouco perto do número de pessoas que poderia fazer isso. E tem uma coisa que é triste, mas acaba sendo um trunfo, que é o seguinte, como quase ninguém faz, quem vai lá e se dedica a fazer já se torna só por isso diferente. E só com isso consegue um avanço na carreira, na vida profissional, que os outros não conseguem. Porque ela fez. O truque para fazer é tornar divertido. Mas a partir do momento que você tornou divertido, faça e faça e faça e faça. Nuno Cobra fala que o que torna uma pessoa um gênio é a capacidade de fazer muito. Se você for um sapateiro, depois de 10.000 sapatos, o seu sapato vai ser o melhor sapato da redondeza. É assim que funciona a excelência. Através da repetição, através da dedicação para algo que se gosta. Então eu deixo como uma última mensagem para vocês, que vocês saibam buscar aquilo que torna vocês felizes. Que vocês saibam buscar aquilo que torna a vida de vocês plana. E façam, façam, façam. Eu estou lançando agora o meu novo livro, que se chama O Encontro, pela editora Record também. E é um livro sobre um jovem super bem sucedido que sofre um acidente que quase tira a vida dele. Ele tinha status, poder, dinheiro,
mas naquele momento que ele quase perde a vida, ele começa a se perguntar, mas calma aí, no que eu me tornei? O que eu quero? Para onde é que eu estou remando? O que me deixa feliz? Ele já não sabe mais o que deixa ele feliz. E ele parte através de uma busca pessoal atrás dessas respostas. Uma das primeiras coisas que ele percebe Voltaire falava isso, né? Que não existem respostas corretas. Existem perguntas corretas. E as respostas vão ser diferentes para cada um. É um livro muito bonito que fala muito sobre carreira, sobre todos esses conceitos, passando por pensamentos de grandes filósofos como Lacan, Freud, Schopenhauer, Nietzsche, Foucault, Proust, alguns mais na linha psicanalítica e outros mais na linha filosófica. E eu recomendo que as pessoas leiam, porque eu acho que pode trazer alguns insights também. Mas que vocês sigam a caminhada de vocês, que ela seja divertida e que onde eu puder ajudar, ou a minha empresa Geração Futuro puder ajudar, a gente está à disposição. Um abraço e boas palestras para vocês no Conatet.